se adquiriu o doutorado dele na Universidade de São Paulo e atualmente é pesquisador titular e também o diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA. Dentre os seus interesses científicos estão a instrumentação astronômica, principalmente com ênfase em espectrógrafos, astrofísica, alta resolução. E hoje o Dr. Bruno aceitou compartilhar a sua experiência e falar dos desafios da infraestrutura e instrumentação para as próximas décadas no Brasil. Então, Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite para dar esse webinar. É realmente um prazer receber você aqui. A gente está muito interessado no que você tem para falar sobre os desafios para a instrumentação brasileira nas próximas décadas. Então, por favor, sinta-se à vontade para começar a sua apresentação, tá bom? Ok. Obrigado a todo mundo. Esse seminário, né, que eu estou conversando com vocês hoje, eu apresentei a pedido do pessoal do Observatório Nacional, apresentei esse seminário no ano passado, lá, né? E a ideia é o seguinte, não é trazer nenhuma solução pronta, mas a ideia é levantar as questões que a nossa comunidade como um todo, né, passa pela responsabilidade do LNA, porque a nossa missão é prover parte da infraestrutura observacional para a comunidade, então isso é da nossa missão, mas é uma questão que toda a comunidade tem que discutir o que nós queremos de infraestrutura observacional para a próxima década. Por que para a próxima década? Né? Vou chegar nisso rapidamente, mas antes de discutir a próxima década, só para a gente ter uma ideia, esse gráfico está mostrando aí, são publicações com os dados dos telescópios gerenciados pelo LNA. Só para a gente ter uma ideia do crescimento do número de publicações da nossa comunidade no que refere a publicações de artigos que têm dados de telescópios ópticos em infravermelho. Né? A gente vê que tem um crescimento contínuo, tem flutuações anuais aí para cima e para baixo, mas isso é normal, mas a tendência é de crescimento e, lógico, que quando nossa comunidade cresce, aumenta o número de publicações, mas aumenta também a demanda por telescópios, e é por isso, né, que a nossa comunidade, além do Pico dos Dias, se associou ao SOAR, ao Gemini e ao CFHT, né, que são infraestruturas que nós temos disponíveis, né, e isso vem trazendo um aumento nas nossas publicações e também de teses e dissertações. Né. O tese de dissertações tem uma flutuação maior, são números menores, mas, em geral, também vê um crescimento do número de teses e dissertações. Pois não? Desculpa te interromper, o Nicolás pediu para eu avisar que está tendo um problema com a rede do Rio, mas na medida do possível todo mundo está tentando acompanhar até o webinar, mas às vezes alguém cai, alguma coisa assim. Sem problema. Se aí depois as pessoas também quiserem fazer perguntas, a gente volta no que for preciso aí. Tá bom, certo, Sem muito problema. obrigado. Tranquilo. Então, existe esse número, né, esse aumento, tanto nas publicações quanto em teses, e isso está associado a gente oferecer telescópios melhores, telescópios mais modernos, com instrumentação competitiva. Se nós não temos acesso, nossa comunidade astronômica não tem acesso à instrumentação competitiva, nossos artigos vão ficando para trás. Né? E a gente não consegue publicar mais e nem consegue defender teses que tenham algum conteúdo científico decente. Né? Então, para a gente continuar crescendo, não só em número, mas em qualidade, nós temos que ter acesso a infraestruturas cada vez melhores e compatíveis com o que tem de melhor no mundo. E agora nós estamos chegando num ponto de inflexão, onde nós temos que novamente decidir o que nós queremos como comunidade. Né? Para a gente manter esse crescimento, na área observacional, nós temos que ter acesso a telescópios multipropósito no óptico e no infravermelho. Né? E o que nós temos hoje? Né? Nós estamos aqui, nessa tela aí, no eixo vertical é a área do espelho principal do telescópio, menos lá de cima, que só botei no gráfico para comparação, né? E o ano onde ele está disponível. Né? A gente começa aqui em 1980, com um telescópio de 1,60 m, o Perkin-Elmer, estando disponível, né? No Pico dos Dias, e embaixo aqui são o telescópio ZEISS e o Bolleren-Stiver de 60 centímetros de diâmetro, que entraram
e aí em 1985 e 1990, que estão acessíveis a toda a comunidade brasileira. No final, né, dos anos 90, nós nos associamos ao Gemini, que é um telescópio de 8 metros, e no comecinho de 2000 ao SOAR, que é um telescópio de 4 metros de diâmetro, e depois, em 2009, ao CFHT. E onde isso está nos levando? Né? A gente viu, naqueles gráficos anteriores, o aumento no número de publicações, e o Brasil não só aumenta o número de publicações, mas também o seu impacto científico, né? E nós estamos cada vez mais reconhecidos como um país que tem uma produção astronômica de qualidade. O que aconteceu? Né? O Gemini, estamos seguindo o acordo nesse momento, mas ele termina em 2021. Nós tivemos um tempo que tivemos acesso aos telescópios do ESO, o acordo inicial foi feito em 2010, mas nada aconteceu para ratificação e o pagamento do acordo, e no ano passado o ESO suspendeu nossa participação e nossa continuidade no ESO é uma incógnita, né? O SOAR, nós começamos em 2003, 2002, 2003, e agora em 2020 termina o acordo atual. Nós temos que decidir se nós queremos renovar ou não, e com o Gemini 2021. O CFHT, por uma questão jurídica, né, o advogado da consultoria jurídica do Ministério, em 2017, criou um problema para a renovação do contrato do CFHT, e enquanto nós estávamos resolvendo essa questão jurídica para renovar o contrato, veio os cortes orçamentários e até hoje nós não conseguimos renovar o acordo do CFHT. Então, estamos sem acesso ao CFHT. Ou seja, o que eu quero mostrar com esse gráfico? Se a gente não fizer nada, ninguém tomar nenhuma ação, a partir de 2021, o único telescópio de acesso garantido à nossa comunidade vai ser o telescópio de 1,60 m do APD, e eu acho que ninguém quer isso, né? Então, nós temos que tomar as seguintes decisões. Vamos continuar no Gemini como estamos? Vamos continuar com o SOAR como estamos? Queremos renovar o CFHT? Quais são as perspectivas para a próxima década? Esse lado, finalzinho direito do gráfico, está em aberto, né? São Paulo tem um acordo com o GMT, que deve ficar pronto em 2023, por aí, mas é só para pesquisadores do estado de São Paulo. Então, nós, como comunidade, vamos ter que pensar o que nós queremos a partir de 2020, em termos de infraestrutura observacional, e não só pensar no que a gente quer, nós vamos ter que pensar em como obter isso que a gente quer, né? Então, o que nós temos hoje, como eu falei, né, é o Observatório do Pico dos Dias, que é nosso. Em 2010, nós fizemos um workshop perguntando o que faríamos com o Pico dos Dias, agora que tínhamos acesso ao Gemini e o SOAR. A maioria da comunidade falou que queria manter o Pico dos Dias funcionando como um observatório científico, e foi isso que o LNA fez nesses 8 anos, desde 2010 até agora, e está chegando a hora da gente perguntar isso de novo. Eu acho que 2020, já se passaram 10 anos desse workshop, e a gente deveria de novo consultar a comunidade o que nós fazemos com os telescópios do APD. O SOAR, como eu falei, nosso acordo termina no dia 30 de setembro de 2020. O SOAR passou por um processo de planejamento estratégico. A reunião aqui no Brasil foi realizada no CBPF em março de 2017, foi uma reunião aberta a toda a comunidade que quisesse participar sobre o futuro do SOAR. E esse processo vou falar um pouco mais à frente quando a gente falar do SOAR. O Gemini, nosso acordo atual termina em dezembro de 2021, e o Gemini também está passando por um processo de modificação da sua estrutura administrativa. O Gemini agora não vai ser mais um telescópio independente, mas por orientação da National Science Foundation, ele vai participar de um aglomerado de telescópios nacionais americanos, que o nome até agora é esse NCOA, é National, não sei direito o que é o C, mas seria uma aglomeração dos observatórios ópticos dos Estados Unidos dentro de uma mesma estrutura administrativa, né? E isso muda a cara como o Gemini funciona, porque o Gemini funciona atualmente como um telescópio independente internacional e ele vai passar a participar de uma infraestrutura que vai ter uma estratégia diferente. Resta a nós sabermos se nós estamos satisfeitos de trabalhar com o Gemini dentro dessa estrutura e se a estratégia dos parceiros majoritários continua sendo de interesse para nós também, né?
O CFHT, a comunidade demonstra que tem interesse. Como eu falei para vocês, nosso pedido de renovação do acordo foi para conjur do Ministério na hora errada, deu um problema jurídico, mas o CFHT está aberto, esperando se a gente puder renovar ou não, né? É uma tentativa que a gente vai tentar de novo, agora em 2009, refazer o acordo com o CFHT, mas, de novo, nós já estamos tendo contingenciamento do orçamento, né? Quem é dos institutos de pesquisa já sabe que o seu orçamento chegou com um corte de 25%. Isso é uma questão que ainda pode piorar esse ano se a economia não der indicações de melhora. E em relação ao CFHT, tem uma coisa que é interessante, né, que nós, o Brasil, participou com vários pesquisadores e contribuímos na construção do espectrógrafo Spiru, que é um espectrógrafo infravermelho, para o survey do CFHT. Nós ajudamos a construir o espectrógrafo, mas agora que o espectrógrafo está pronto, nós não temos acesso ao telescópio, né? Quem participou da equipe de construção vai ter acesso aos dados do survey, por causa da sua participação na construção, mas o Spiru, que é um instrumento interessante e que nós ajudamos a construir, não vai estar acessível para toda a comunidade. Então, esse é um dos motivos também de renovar o acordo com o CFHT. E, em relação à classe de 30 metros, telescópios da classe de 30 metros, isso está em aberto, né, porque fora a iniciativa do Estado de São Paulo, via FAPESP, de fazer o acordo com o GMT, não há outra tratativa em andamento para o Brasil participar como país, né, de acesso irrestrito a nenhum dos telescópios da classe de 30 metros. Então, isso é uma questão que nós temos que discutir internamente, né, como que nós queremos ver a nossa participação nessa classe de telescópios como comunidade. Se nós não fizermos nada, é nada que nós vamos ter na próxima década. Vou falar rapidamente sobre a instrumentação disponível nesses telescópios. Isso foi uma coisa que o pessoal do Observatório Nacional me pediu especificamente, mas eu acho que hoje aqui isso não é tão importante, então eu vou passar bem rápido sobre essa parte da instrumentação, mas só para mostrar, né, esse aqui é um quadro que mostra comprimento de onda no eixo horizontal e resolução no eixo vertical dos instrumentos disponíveis que tem no telescópio de 1,60 m. Né? Então, nós temos espectrógrafos aqui na faixa ótica e a câmara infravermelho, né, junto com a rede infravermelha, dá para observar até o início do infravermelho aí, mas com uma resolução média, né? E 2 instrumentos novos estão sendo construídos para o OPD. Um é um espectrógrafo de fibras óticas, com maior estabilidade e velocidade radial, com resolução na faixa de 50.000 e cobertura de todo óptico, que é o E-Sharp, já está em fase também de construção mesmo, já passou toda a fase do projeto, já estamos aguardando chegar o final das lentes, e o Spark 4, que é uma câmera polarimétrica, que é desenvolvida pelo INPE também para o telescópio de 1,60 m. A Spark, ela é uma atualização e vai ser uma substituição da câmera polarimétrica do Pico dos Dias, e ela vai observar em 4 bandas simultaneamente. Ela tem 4 câmeras, e essas 4 câmeras vão observar em 4 faixas fotométricas simultaneamente, né? E ela também já está numa fase adiantada de projeto. Toda a ótica já foi fabricada e entregue, as câmeras CCDs já foram compradas e entregues. Agora está na fase de fabricação das partes mecânicas e da eletrônica, né? Espero que até o meio do ano que vem essa câmera esteja disponível no Pico dos Dias, né? E o E-Sharp é um espectrógrafo Echelly para substituir os espectrógrafos atuais que nós temos lá no OPD de alta resolução, com mais eficiência, mais resolução e mais cobertura. Vai ser um instrumento de fibras, ele vai observar de 380 a 900 nanômetros com resolução de 50.000 em uma única exposição. Parte da ótica já está 70% feita, as câmeras CCD já estão aqui no LNA, e estamos na parte de fabricação mecânica, 30% mais ou menos, e o sistema de controle também está sendo projetado, ainda não está sendo fabricado, né? Tem algumas imagens aí só de como que é o espectrógrafo, a parte da bancada já está construída, né? E já tem várias partes da ótica que já chegou, já está sendo testada também. Bom, esse é o 1,60 m, é o único telescópio que, se a gente não fizer nada,
Se nós só ficarmos esperando o que acontecer, é o que nós vamos ter a partir de 2021. Né? O SOAR, né? Setembro de 2020. Então, esse ano nós temos que discutir, 2019 nós temos que discutir o que nós queremos do SOAR para 2020, e 2020 a comunidade vai ter que se esforçar para renovar o acordo e conseguir manter a verba que nós precisamos para manter o SOAR funcionando, né, e sendo um telescópio brasileiro, se assim a gente decidir. Né? O SOAR também está passando por uma modificação de estratégia, como falei para vocês, nós tivemos um trabalho aí de planejamento estratégico, né, a reunião aqui no Brasil foi em 2017, foi lá no CBPF, e a ideia é como que o SOAR vai funcionar na era dos telescópios de 30 metros e principalmente do LSST, que vai estar na mesma montanha que o SOAR. Né? Então, existe uma pressão da National Science Foundation, né? Não só sobre o SOAR, mas praticamente sobre todos os telescópios ópticos que a National Science Foundation financia de alguma forma, que esses telescópios tenham uma parcela do seu tempo dedicada a follow-up de alvos do LSST. Né? E também existe uma demanda da comunidade por alvos de oportunidade. Isso significa que o SOAR vai ter que mudar o seu modo de operação. O SOAR atualmente é um telescópio praticamente clássico, ele funciona no modo clássico, você perde tempo, ganha um número de noites fixo e naquela noite você, astrônomo, vai lá e faz suas observações e salva seus dados. Para o SOAR funcionar nessa nova estratégia, vai exigir uma mudança nas operações do SOAR, em como que o SOAR trabalha com pedidos de tempo, observação e distribuição de dados. Isso foi discutido no planejamento estratégico e é um caminho sem volta que o SOAR, para continuar funcionando, vai ter que trabalhar junto com essa ideia do LSST, follow-up de surveys e também com alvos de oportunidade. A questão é, nós, da comunidade brasileira, queremos participar disso ou queremos continuar com o telescópio clássico? Queremos entrar na astronomia de grandes volumes de dados, seguir alvos de oportunidade, fazer uma astronomia que está ligada aos projetos mais modernos, ou queremos continuar com o nosso modo clássico de observação? O SOAR não tem volta mais, o Gemini também não. Então, nós temos que pensar, queremos continuar isso, queremos fazer essa mudança, como que a gente quer participar? Se o Brasil não discutir, nós vamos simplesmente entrar no barco, né, liderado pelos Estados Unidos, que é o parceiro maior, porque o Brasil tem 31%, né, nós somos individualmente o maior, né, numericamente, mas se pegar os 30% do NOAO, 15% de Michigan e 16% da Carolina do Norte, os Estados Unidos, né, em conjunto, tem mais fração do SOAR do que o Brasil. A outra coisa que nós temos que decidir é qual a porcentagem que nós queremos manter no SOAR. 30% do tempo do SOAR está bom para a gente? Queremos mais ou podemos dispensar? Né? E também, se nós vamos ter dinheiro para conseguir manter essa colaboração. Nada disso é garantido. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita dentro da comunidade. O planejamento estratégico do SOAR, né, já está bem avançado, mas não foi publicado ainda, mas eu mostro para vocês aqui uma das transparências, né, uma das discussões que foi feita no SOAR, que é sobre a visão do SOAR. Né? E os grandes surveys aparecem já na própria visão do que o SOAR quer para o futuro. Ou seja, o SOAR tem que trabalhar em cooperação com os grandes surveys. E isso vai ser uma prioridade no modo de operação que o SOAR vai trabalhar. Ou seja, se o Brasil decidir que não tem interesse pelos grandes surveys, por algum motivo, o SOAR deixa de ser um telescópio interessante para a gente. Por outro lado, se a gente acha que os grandes surveys são interessantes e o SOAR é interessante, nós temos que trabalhar nas duas direções, tanto de participar mais efetivamente dos grandes surveys, quanto trabalhar na nossa renovação do SOAR. São coisas que andam juntas e, de novo, eu acho, né, por isso eu estou dando esse seminário, dei no AN, estou conversando com vocês hoje, que isso é uma coisa que a comunidade tem que estar alerta e tem que estar disposta a perder um certo tempo para discutir o futuro disso. Senão, simplesmente, a gente vai renovando as coisas do jeito que elas já estão
e só vamos descobrir que não nos interessa ou que a gente podia ter feito algo melhor muito tarde. Então, aqui são as prioridades, isso aqui ainda é um rascunho, né? São as prioridades que foram levantadas dentro do planejamento estratégico do SOAR. É melhorar a eficiência observacional, melhorar as capacidades do SOAR, por exemplo, implementando uma fila dinâmica, né, e flexível para poder ir atrás de alvos, né, ter uma coordenação maior com o Gemini e com o LSST e outros telescópios que vão gerar eventos temporais, né, melhorar o suporte ao usuário, manter o telescópio funcionando de forma robusta para você não perder tempo com falhas, né? E, por último, promover o desenvolvimento de novos astrônomos e de estudantes. Então, isso tudo está dentro da ideia do que seria o novo acordo do SOAR. Bom, a instrumentação, vou passar rapidamente também, quem quiser acessar o site, se alguém tiver alguma pergunta sobre a instrumentação, é só fazer, mas tem, né, imagiador óptico, espectrógrafos ópticos, né? E o que o SOAR, eu acho, né, nós concordamos que o SOAR está mais fraco no momento, é a parte infravermelho, né? O OSIRIS é um instrumento antigo que já foi retirado, né? E o Spartan está apresentando alguns problemas, e é por isso que o SOAR trabalhou ultimamente em reforçar a parte infravermelha, né, do seu espectro de instrumentos, com a aquisição do espectrógrafo arco-íris, né? Então, tem alguns instrumentos que estão entrando no SOAR novos, o Stellis, que é o espectrógrafo de alta resolução, o arco-íris, que é o Echelle infravermelho. Tem a proposta de uma melhoria, né, do módulo de ótica adaptativa SAM, é uma iniciativa da equipe do IAG, né? E também temos a proposta de usar o IGRINS como um instrumento visitante, que também é um espectrógrafo infravermelho. Então, com a entrada do arco-íris e do IGRINS como espectrógrafo visitante, reforçaria a parte infravermelha do SOAR. Uma proposta de ter um espectrógrafo de alta precisão de velocidade radial por parte da Universidade de Yale, que seria o SORCERES, que tinha suporte também da comunidade brasileira, não foi aprovada pelos Estados Unidos, então esse projeto está suspenso. Então, aqui eu falei da Spartan, né? A Spartan é uma câmara infravermelha, mas que também já está com um tempo de vida bem longo, ela já começou a apresentar problemas, né? Um outro instrumento que está disponível no SOAR, que é um instrumento visitante, é uma câmera de alta velocidade para fazer interferometria speckle, né? Mas ele tem um uso limitado, só uma pequena parcela da nossa comunidade tem interesse nessa câmera, mas ela está disponível. Isso foi uma iniciativa também do pessoal do AN, né, do Linear, o Júlio Camargo, não sei se está nos ouvindo aí hoje, mas ele também tem interesse nessa ciência aí, né? O imagiador óptico do SOAR continua funcionando normalmente, né? Perdão. E a ótica adaptativa do SOAR também resolveram vários problemas que ela tinha, está funcionando normalmente, e tem, como eu falei, a proposta da equipe do IAG para otimizar e melhorar essa ótica adaptativa para ela trabalhar também com a parte mais azul do espectro e principalmente com o espectrógrafo CIFS, né? O Goodman é o espectrógrafo de baixa resolução do SOAR. E o CIFS, que é o espectrógrafo de fibras ópticas, fabricado aqui no Brasil, né? Ele já está na fase de testes, os testes funcionaram bem, já teve a primeira Science Verification, e no próximo semestre ele já vai ser oferecido normalmente, né? Então, é um espectrógrafo de fibras ópticas. E o arco-íris, como eu falei, é um Echelle infravermelho, foi construído pela Universidade de Cornell, e ele, em princípio, iria para o Blanco. Mas como a câmera, né, do Dark Energy ocupa grande espaço no telescópio Blanco, se ficou com a impressão de que esse instrumento ele poderia ficar subutilizado no Blanco, e houve um acordo, né, do NOAO de transferir esse instrumento para o SOAR, onde todas as comunidades, tanto a brasileira quanto norte-americana, teria mais acesso ao arco-íris, e ele já está em fase de testes lá no SOAR, já fez os primeiros
espectros e também no próximo semestre já vai ser oferecido à comunidade. O CIFES, né, é o espectrógrafo de fibras óticas. Vou só mostrar alguns exemplos dos espectros que foram feitos com o CIFES para mostrar a qualidade. Nós ficamos muito satisfeitos com a qualidade dos espectros, né? Já tem alguns artigos sendo escritos com dados do CIFES. Isso é uma foto dele com a tampa aberta, né? Aqui é o CIFES instalado lá no telescópio SOAR, parte da montagem, e aqui é um espectro, né, de um núcleo de galáxia, né, com linhas de emissão. Esse é um espectro, né, com a rede de 700 linhas por milímetro e uma exposição de 1.200 segundos. Nós comparamos esse espectro com o espectro obtido pelo Gemini, do mesmo objeto, com o espectrógrafo GEMOS, e com o mesmo tempo de exposição, nós atingimos sinal ruído melhor no CIFES, no telescópio de 4 metros, do que com o GEMOS no telescópio de 8 metros. Ou seja, o CIFES tem uma eficiência muito boa e a resolução melhor do que a do GEMOS. Ou seja, quem precisa de espectro, né, de áreas, né, com IFU, o CIFES é uma grande opção que está disponível no SOAR agora. Aqui também é outro corte dessa mesma observação, mas mostrando vários pedaços, né, do núcleo da galáxia, mostrando a diferença das linhas de emissão em função do local de onde foi feito o espectro, né. O CIFES consegue observar uma área de 10 por 20 segundos de arco, né, e cada microlente, cada fibra, observa 1 segundo de arco. O Stellies é o espectrógrafo Echelle de alta resolução, que está sendo instalado no SOAR, já está em fase de teste também. Nós tivemos alguns problemas com a movimentação das fendas, né, o ajuste da largura da fenda, e também com o obturador, mas já estamos corrigindo isso, e a partir do semestre que vem, nós vamos fazer os últimos testes de engenharia para ele ser oferecido no começo de 2020 para a comunidade. O Stellies vai observar desde 3.000 angstroms até 9.000 angstroms em uma única observação. Então, você vai ter todo o espectro visível com 50.000 de resolução em uma única exposição. Esse daqui é uma imagem dele, como vai ficar no SOAR. Ele não está instalado lá ainda, a gente só colocou ele para fazer o teste e ele está no laboratório do primeiro andar agora. Esse daqui é ele aberto no laboratório, né, montado aqui no LNA antes da viagem, né. E essa aqui é uma figura da interface de observação do Stellies. E isso aqui é uma imagem do canal azul da lâmpada de tório, mostrando as linhas de comparação, né, as diversas ordens. No canal azul são 71 ordens, no canal vermelho são 40 ordens. E aqui já é um espectro com o Stellies do Sol. Nós fizemos uma aberturinha na caixa do Stellies, passamos uma fibra ótica e colocamos ela para fora da janela com a mão. Então a luz que entrou do Sol, né, foi suficiente para fazer esse espectro que vocês estão vendo aí, né. Aqui estamos vendo desde 6.200 até 6.800. E aqui tem um zoom na linha no H-beta, né, e aqui na linha H-alfa, mostrando a resolução que esse instrumento vai dar com grande cobertura. Ou seja, quem precisa de medição de linhas de elementos químicos, esse vai ser o instrumento do SOAR a partir do ano que vem, né? E o SunPlus é um upgrade do módulo de adaptativo do SOAR, projetado pelo IAG, junto com o SOAR, para melhorar e tornar mais eficiente a ótica adaptativa do SOAR nos comprimentos de onda do visível. Esse projeto já está bem adiantado também. O PI dele é o Daniel Moser, que está aqui junto com a gente hoje. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o SunPlus, pode perguntar direto para o Daniel. E já passou por algumas fases de avaliação e agora já está se pesquisando mesmo os componentes que vão ser usados nessa unidade, né? Bom, passando do SOAR para o Gemini. Nosso acordo com o Gemini vai até dezembro de 2021. Atualmente, nós temos 6% dessa parceria. E Bruno, isso, pode falar. Fazer uma pergunta sobre Perfeitamente. a área em geral. Sim.
é que tu falou que a estratégia do SOAR vai mudar de passar para observações no modo clássico, Sim, que a maioria é hoje, para modo de follow-up. É, não todo, mas uma parte do tempo, com certeza. tá. A minha pergunta era mais sobre a alocação do tempo, de quanto tempo vai ficar para follow-up e quanto tempo vai ficar no modo clássico, porque me parece que a vantagem de follow-up é quando a comunidade inteira, em geral, tem acesso a dados Uhum. dos quais vão ser feitos, certo? Então, por exemplo, nem todo mundo tem acesso ao LSST, por exemplo, Sim, né? Então, fazer follow-up de dados do LSST não vai favorecer toda a comunidade nesse sentido, exatamente. certo? Então, não existe, nesse momento, uma definição de quantos por cento vai ser dedicado a follow-up e quantos por cento vai ser dedicado ao modo tradicional, digamos assim. Isso vai ser feito de acordo com a demanda, né? As comissões de programa vão continuar funcionando da mesma forma, né? Tanto faz o pedido ser do modo tradicional, quanto follow-up vai ter que passar pelas comissões de programa e vai depender da demanda. Se tiver uma demanda gigante sobre follow-up, com um caso científico muito forte, e essa demanda, por mérito científico, suplantar a demanda do modo clássico, isso vai acontecer num processo natural. Se a nossa comunidade e a comunidade das universidades americanas ainda mantém uma demanda forte pelo modo de observação tradicional, esse modo de observação tradicional vai ter uma fração importante do telescópio. Então, não vai ser decidido por decreto, vai ser decidido por nós mesmos como comunidade usuária, conforme a nossa pressão por um tipo de observação ou outra, que o SOAR vai se adaptar para manejar essa estratégia. Mas, de qualquer forma, o novo acordo do SOAR tem que constar que ele vai ter o dinheiro e a equipe necessária para rodar uma fila, né? Se não tiver fila, não tem como fazer follow-up. Então, mesmo talvez o modo de observação clássico, né, dos nossos alvos de PI, talvez possa ser feito através do modo fila, como é no Gemini hoje, né? Mas isso ainda vai ser discutido pelo board do SOAR na hora de renovar o contrato, porque todas essas mudanças têm custo e os parceiros têm que ver se estão dispostos a colocar o dinheiro necessário para cobrir esses custos. Entendi. Então, na verdade, está tudo sob discussão ainda, não tem Sim. nada Nesse ano, definido. agora 2019, começo de 2020, é a hora que a comunidade brasileira tem que se manifestar, né, de o que a gente quer para poder levar para a discussão no SOAR. Isso não está decidido, né? O que está decidido é que vai ter que ter, né, uma mudança na estratégia para o telescópio continuar funcionando. Se os parceiros do SOAR simplesmente falam, nós não queremos fazer follow-up de nenhum survey, a National Science Foundation falou, ok, então eu não pago nada também, boa sorte para vocês. Ô, Bruno, Pode falar. tem um comentário aí do Daniel. Dá uma lidinha aí no chat. Deixa eu ver onde está o chat aqui para mim. Na parte de baixo. Não enxergo, Nicolás. Eu estou vendo a minha própria apresentação. Lê aí, então. Eu digo. O Daniel dizendo que o PI do SAM Plus é o Andrei Tokovinin. Tá certo. Ele é o co-PI. Perfeito. Ok, então fica a correção aí. PI do SAM Plus é o Andrei, que é do CTIO, e o Daniel é o co-PI do projeto. Bom, essa mudança que a gente viu no SOAR, né, vai acontecer também no Gemini, né? O LSST, o Gemini, o CTIO vão estar integrados sob a mesma capa administrativa que é o NCOA, né? Esses diretores vão trabalhar, os diretores de cada um desses telescópios, que continuam tendo diretores independentes, mas vão trabalhar juntos, e esse trabalho junto significa uma estratégia comum, né? Então, é claro também para os parceiros, para o board do Gemini, que a parte de alvos de oportunidade e acompanhamento de surveys vai aumentar no Gemini. Nossa fração atual é 6%, que isso dá um certo número de noites para nós no Gemini, o que é suficiente para a gente ter as missões de PI de alvos clássicos rodando
com uma certa, nós temos um fator de pressão em torno de 2, que não é muito, não é exagerado, não é pequeno também, é um fator normal para um telescópio dessa classe, mas se o Brasil vai entrar para valer nos surveys, nós queremos a ciência dos surveys, 6% no Gemini não é suficiente para a gente fazer tudo o que a gente quer. Então, se é importante não só o Brasil participar dos surveys, do LSST e de outros, mas também ter acesso à instrumentação para fazer o follow-up desses alvos, nós temos que discutir talvez um possível aumento na nossa fração do Gemini. Não é barato, e isso daí requer não só uma discussão interna da comunidade, mas um trabalho grande junto ao governo para conseguir um aumento dessa fração, mas nós temos que pensar isso. Não adianta a gente ter, né, conseguir aumentar o nosso acesso aos dados de surveys e não ter os telescópios para fazer o follow-up, né? Então, outra questão que nós temos que trabalhar. A instrumentação do Gemini já está sendo prevista justamente para isso. Os novos instrumentos do Gemini já têm isso aí em vista, né? E nós vamos ter que nos adaptar novamente ao modo de operação, com mais alvos de oportunidade e mais projetos de longo prazo. Os projetos de PI de poucos alvos vão ter que se encaixar no meio disso aí. Como que isso vai funcionar? Ainda também não temos certeza. Isso também não está nada finalizado, não tem nada escrito, mas quando a gente for discutir a renovação do Gemini, a gente vai ter que ter isso em mente, né? Então, a instrumentação atual do Gemini, não vou perder tempo com isso, cada um, se vocês quiserem, podem dar uma olhada, está no site do Gemini, mas é uma instrumentação bem ampla, né? Tem espectrógrafo no visível, no infravermelho, né? Tem a parte de imageamento e de ótica adaptativa, tanto no sul quanto no norte, né? Os carros-chefe ainda são os espectrógrafos de média resolução GEMOS, tanto no Gemini Norte quanto no Gemini Sul, são os instrumentos mais usados por todas as comunidades, né? Mas o Gemini tem 2 instrumentos, um é o Scorpio, e o outro é o Ghost. O Ghost é um espectrógrafo Echelly de alta resolução, que é praticamente uma cópia do E-Sharp, de 1,60 m. Né? O desenho deles é idêntico ao do E-Sharp, só que o do E-Sharp veio antes, né? O desenho do E-Sharp foi feito pelo Bernard Delabre, e o pessoal da equipe do Ghost usou o desenho dele para fazer o Ghost. A diferença é que o Ghost vai num telescópio de 8 metros, e o E-Sharp vai num telescópio de 1,60 m. Né? E o Scorpio vai ser um espectrógrafo de baixa resolução em 8 faixas, né? Esses 2 instrumentos já estão sendo pensados para o Gemini, já como instrumentos de follow-up de alvos dos grandes surveys, né? E o outro é um upgrade do laser, né, do laser da ótica adaptativa do Gemini, para ele poder aumentar o campo de correção e melhorar a qualidade de imagem no campo, né, da ótica adaptativa. Esses são os telescópios Gemini SOAR, né, que nós estamos tendo acesso agora. E outras iniciativas, né, que o Brasil tem feito nos últimos anos, e é uma questão que nós também temos que discutir como que a gente quer que isso continue, é a questão dos telescópios dedicados. Coloquei alguns aqui só como exemplo, não são todos, né, eu posso ter deixado de fora alguma iniciativa importante, mas o importante não é a gente fazer a lista dos telescópios dedicados, né, mas é só a gente pensar em como isso funciona junto da nossa comunidade. Por exemplo, nós temos o Impacton, o telescópio de 1 metro, né, do grupo de sistema solar do ON, né, é dedicado ao estudo de objetos pequenos do sistema solar. Tem o T80 Sul, né, que é um telescópio financiado pela FAPESP, está instalado no CTIO, que é um telescópio de survey, né. O INPE está construindo um telescópio solar de 50 centímetros também. E tem essa iniciativa do Abras, que é um telescópio pequeno também, otimizado para o infravermelho, né, que vai ser instalado na Argentina. Agora, o que todos esses telescópios dedicados têm em comum? Que eles são projetos de grupo. Mesmo quando esses telescópios são abertos, a iniciativa de construção deles foi feita por um determinado grupo de cientistas, para um objetivo científico específico, e é para isso que ele está funcionando.
né, até agora, esses telescópios dedicados não foram excludentes com os demais projetos, mas a comunidade brasileira tem que pensar, nós vamos investir mais em telescópios dedicados ou nos telescópios multipropósito e abertos? Porque cada vez mais tem ficado claro a importância científica, né, e o peso dos artigos de surveys e de telescópios que fazem um trabalho dedicado, né? Você vê telescópios de pequena abertura, né? Eu não me lembro quanto que é a abertura do Sloan, tamanho do espelho do Sloan. Alguém sabe, pessoal que está ouvindo a gente? 2,5. Ou seja, um telescópio de 2,5, você vê o impacto dos artigos e da ciência que esse telescópio fez, né? Então, cada vez mais está ficando claro e a gente vê cada vez mais iniciativas, né, internacionais de telescópios de pequeno e de médio porte, mas que têm uma ciência dedicada. Como eu falei até agora, os telescópios de ciência dedicada que foram desenvolvidos por grupos brasileiros não chegaram a interferir nas iniciativas de telescópios maiores. Mas nós também temos que pensar onde a gente quer investir, em telescópio multipropósito para ciência individual ou em telescópio dedicado que vai fazer uma ciência dedicada, mas que pode ter um número grande de pessoas envolvidas nessa ciência, né? A questão dos surveys, né? Ela é a mesma coisa do que os telescópios dedicados. A gente tem visto cada vez mais a importância dos resultados de surveys para as descobertas em astrofísica e do peso desses artigos, no geral, da astronomia, né? O Brasil participa, né, do JPAS, é uma iniciativa dos espanhóis que tem grupos brasileiros participando. Através do Linea, né, nós temos acesso ao Sloan, ao Dark Energy Survey, né, e a essa rede de ocultação transneptuniana, né? Esses são alguns dos surveys que o Brasil tem participação, e estamos participando no LSST também. A participação nossa no LSST, até o momento, ela é limitada, mas ela ser limitada no momento não significa que ela tem que ser limitada para o futuro. Nós temos oportunidade, o LSST está aberto para que o Brasil participe de forma mais integrada e que tenha um acesso maior a esses dados. É uma questão que o Brasil tem que querer, né? O LSST está aberto à nossa participação. Se a gente não se mexer, nós ficamos como estamos. Se nós achamos que essa ciência é importante, nós temos que nos mexer para que isso aconteça, né? E, além dos surveys com telescópios dedicados, tem os surveys de instrumentos, né? Só para dar dois exemplos, em surveys que nós estamos participando, tem o espectrógrafo infravermelho do CFHT, que é o SPIRU. Ele vai ter 300 noites dedicadas no CFHT só para esse survey, né? E o Prime Focus Spectrograph do Subaru também é um instrumento que vai ocupar uma grande parte do Subaru daqui a 2 anos, quando ele estiver pronto, né? O Brasil também tem participação limitada nesses 2 surveys de espectroscopia, mas é uma área que nós temos que pensar. Se é uma estratégia da comunidade brasileira que nós investimos mais nos surveys, seja de telescópios ou de instrumentos, nós temos que pesar esse investimento nos surveys em relação ao investimento nos telescópios multipropósito. Bruno, posso fazer pode sim, por favor. Posso adicionar? Também tem o Dark Spectroscopic Instrument, DESI. Ok, DESI, ok, tá. Que nós já estamos participando também. Ok. Ou seja, a participação brasileira nesse tipo de ciência é importante atualmente, né? E o que nós fizemos até hoje foi uma participação por interesse de grupos específicos. Nenhuma participação nesses surveys, né, foi uma participação comunitária como um todo. Não foi uma decisão estratégica da comunidade participar. Mesmo tendo iniciativas de grande parte da comunidade, né, não foi uma decisão de todo mundo falar, não, isso aqui é importante, vamos fazer. E a gente tem que começar a pensar, isso é a minha opinião, que nós devemos pensar mais todos esses problemas como comunidade, como estratégia da astronomia brasileira, e não
como interesses particulares de cada um, né? E só para complementar, né, para a gente fechar essa discussão, é a questão da instrumentação, né? Construir o hardware para os telescópios também é uma decisão nossa. Nós queremos só usar o hardware que já existe nos telescópios ou nós temos interesse em construir os nossos próprios instrumentos. A estratégia do LNA nesses últimos 15 anos foi desenvolver a capacitação para que o Brasil possa construir os seus próprios instrumentos científicos. E é nessa direção que o LNA tem trabalhado, né? Para o SOAR, né, foi um requisito do contrato que nós construíssemos 2 instrumentos para o SOAR, que é o CIFES e o STELES, né? O CIFES já vai ser oferecido para a comunidade e o STELES está na fase final de testes, né? E com os investimentos do Ministério, do Instituto Milênio, Pronex e o INCT, nós conseguimos montar aqui no Brasil laboratórios e pessoal capacitado para construir instrumentação, né? Por que a gente constrói instrumento, né? Porque nós não ficamos dependentes da ciência que o instrumento que os nossos parceiros fizeram foi projetado para aquilo. O Brasil tendo a capacidade de construir instrumentação, nossa comunidade pode decidir que tipo de ciência a gente quer fazer e com qual instrumento. E a gente pode ir lá e construir esse instrumento em vez de simplesmente comprar. A outra questão é, sabendo fazer instrumentos científicos, nós podemos participar de mais iniciativas internacionais, o que nos coloca em posição boa científica. Exemplos, né? A participação nossa no SPIRU, do CFHT, como cientistas, só é possível porque nós participamos da construção do instrumento. Nossa participação no survey do Prime Focus Spectrograph do Subaru só vai ser possível porque nós participamos da construção do instrumento, né? E assim vão outros exemplos que tem por aí. Então, construir instrumentação nos dá autonomia científica e abre as portas para colaboração com novos grupos em ciência de ponta, né? Essa é a estratégia que nós temos desenvolvido nos últimos 15 anos aqui no LNA, e é uma estratégia que nós incentivamos que outros grupos no Brasil também vão atrás, né? O pessoal da USP, né, viu essa oportunidade também, e também, por participação em vários projetos de grande porte, existe, né, um apoio da FAPESP para que os grupos de São Paulo participem também no desenvolvimento de instrumentação científica no Brasil, e o IAG está liderando esses esforços, né, em participar da construção de instrumentos do GMT e do SOAR, como a gente já falou. Aqui só mostrando algumas imagens, né? Os projetos de instrumentação, né, são oportunidades que nós temos também no Brasil de integrar grupos de pesquisa. Nós, no Brasil, não temos ainda massa crítica para poder fazer todo tipo de instrumentação individualmente no instituto. Então, o que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar a integração de cada especialidade, de cada conhecimento dos grupos, diversos grupos no Brasil, para a gente conseguir avançar nessa área. Onde o LNA podia chegar, onde outros grupos podem chegar, a gente atingiu os limites individuais, né? O que a gente tem que fazer agora é trabalhar em conjunto para poder fazer projetos mais desafiadores. Continuar sozinhos, cada um fazendo o seu, também não vai levar a gente muito à frente. Se a gente não trabalhar junto em projetos, não vamos conseguir, né, ir muito longe com isso, porque a gente não tem fôlego aqui no Brasil, nem em número de pesquisadores e tecnologistas, nem em orçamento para um instituto sozinho entrar nos grandes projetos de instrumentação que vem por aí. Para os telescópios de 30 metros, né, a gente precisa trabalhar junto. Se a gente chegou até onde chegou agora, para fazer instrumentos para o telescópio de 4 metros e de 8 metros, não dá mais para a gente ir para os telescópios de 30 metros trabalhando sozinhos. Se a gente não se juntar, nós não vamos ter fôlego para trabalhar na instrumentação dos 30 metros. E nós temos abertura para isso. Os telescópios de 30 metros têm abertura para que o Brasil participe da sua instrumentação. E participando da instrumentação, nossos cientistas vão ter um conhecimento maior do como aquele instrumento funciona e vão poder usar ele de forma mais eficiente.
Mas para a gente participar da instrumentação do GMT e do ELT, nós vamos ter que trabalhar mais em conjunto do que a gente faz hoje, né? Teve um comitê da National Science Foundation, né, para os telescópios de pequeno e médio porte. Isso aconteceu no final do ano passado e no começo desse ano, nos Estados Unidos. Esse relatório ainda não é público, mas tem algumas partes dele que eles já divulgaram, né? E isso aqui é importante para a gente entender como que a National Science Foundation enxerga os telescópios de pequeno e médio porte dentro do sistema da astronomia mundial. Então, isso aqui é uma página, né, que é pública sobre desse comitê, sobre como é que eles veem o Blanco, o SOAR e o Gemini nesse novo cenário da astronomia. Então, a questão é, esses telescópios têm que trabalhar em conjunto com a LSST e com astronomia multi-messenger de domínio temporal e do Dark Energy. Ou seja, não vai ser possível para nenhum telescópio de pequeno ou médio porte nos próximos anos trabalhar sozinho se não tiver um financiador individual por trás. Se a National Science Foundation está botando dinheiro, ele vai trabalhar dentro da estratégia nacional, né, que é juntar surveys, multi-messenger e domínio temporal, né? O SOAR, né, foi colocado nesse bolo, ele foi bem visto pela National Science Foundation. Durante um tempo, a gente está até preocupado que a National Science Foundation não fosse mais financiar o SOAR. Pelo resultado desse comitê, não é o caso. O comitê vê o SOAR como uma ferramenta importante para trabalhar dentro dessa estratégia nacional. Portanto, está mais claro do que a National Science Foundation vai continuar sendo um membro, né, do SOAR. E o Gemini é a mesma coisa. O Gemini é considerado um instrumento importante nessa nova estratégia, né, e que deve ser melhorado. Então, inclusive, a National Science Foundation já está colocando dinheiro adicional no Gemini para construção e melhoria dos instrumentos, para que ele esteja preparado para ser um telescópio mais eficiente quando o LSST estiver operacional. E para a gente terminar, né, acho que já falei até muito mais do que eu tinha planejado, não em termos de quantidade de coisas, mas em tempo, né? O que nós devemos fazer como comunidade durante o próximo ano, né? Nós podemos simplesmente fazer a coisa do jeito mais fácil, que dá menos trabalho para a gente. O LNA se vira, junto do Ministério, renova o Gemini e o SOAR. O Linea, o ON, trabalham para renovar os surveys que eles estão responsáveis. O IAG gerencia os seus 4% do GMT. E quem tiver dinheiro das suas agências, continua pegando dinheiro para fazer os seus projetos individuais e a coisa fica como está. Esse é o cenário de continuidade e do jeito que está. Do jeito que está, tá bom, a gente simplesmente faz isso. A comunidade não faz nada, o LNA se vira, o ON e o Linea se vira e o IAG se vira com seus 4% do GMT para gerenciar para o estado de São Paulo. Ou nós vamos trabalhar como comunidade e tentar fazer uma melhor ideia do que a gente quer como comunidade, quer como cientistas. Vamos fazer um mapeamento da ciência que a gente faz, um mapeamento das nossas prioridades e decidir, dentro do que a gente tem a possibilidade de ter, quais são as ferramentas e a infraestrutura necessária e trabalhar em conjunto para conseguir que isso seja efetivado, né? Essa é a decisão que nós temos que tomar individualmente como coletividade nos próximos anos. 2019, 2020 e 2021 vão ser críticos para a gente ter uma infraestrutura observacional pensada e planejada para a nossa ciência do futuro, ou simplesmente a gente continua adaptando a nossa ciência e a nossa estratégia de desenvolvimento científico à infraestrutura que existe e que foi conseguida individualmente. Qual a solução disso? Eu não dou a solução. Nós que temos que pensar, cada um de nós, como que a gente quer fazer isso acontecer nos próximos anos, para que a gente não seja, né, levado a fazer a ciência que a gente pode, e sim a gente possa fazer a ciência que a gente quer.
Obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha que falar. Ficou aberto aí a perguntas. Obrigado, Bruno.